É isso aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Estamos aqui para mais uma vez fazer junto com você, passar para você uma reflexão sobre algo chamado capacidade. Às vezes você fica pensando, né, qual é a tua capacidade e para onde você pode chegar através da sua capacidade. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 25, conta uma parábola, fala a parábola dos talentos. A Bíblia diz que Deus deu talento para três tipos de pessoas. Um ele deu 5, outro deu 2 e outro deu 1. E o texto termina dizendo: Deus deu talento a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, todos nós temos talento. Agora, nosso talento, ele é realmente determinado segundo a nossa capacidade. Talvez você tenha pensado que as outras pessoas que conquistam lugares maiores seja porque elas foram beneficiadas ou de repente porque elas têm um padrinho forte. Isso até pode ser verdade, mas na maioria das vezes a pessoa chega num determinado lugar segundo a sua capacidade. Você tem capacidade. A questão é, você precisa colocar em prática a sua capacidade. Alguns têm capacidade na construção civil. São pessoas que têm um talento para fazer um tipo de obra, de construção, que outros não teriam. Outros têm habilidade na questão da arquitetura, desenhos. Outros têm na questão da fala, né? Falar em público. Pessoas que têm habilidade para se pronunciar, pessoas que têm habilidade para realmente se colocar diante da multidão. Quer dizer, cada um tem uma capacidade. A questão é, o que você está fazendo com a capacidade que você tem? A parábola diz que havia um homem que recebeu 5 talentos. E ele granjeou esses 5 e ele multiplicou. Quando chegou Deus para cobrar, a Bíblia diz que ele tinha 10. Ou seja, ele tinha 5 talentos e ele granjeou, conseguindo mais 5. Quer dizer, botou a mão na massa. Ele realmente fez acontecer. E aí ele multiplicou a sua riqueza. O outro tinha 2 talentos. É interessante que você vai ver que um tinha 5 e o outro recebeu 2. O que recebeu 2, ele não olhou para o que recebeu 5. Ele fez a sua parte. Pegou e utilizou a sua capacidade para multiplicar e também conseguiu mais 2. Teve outro que recebeu 1 talento só. Esse que recebeu 1, é interessante o fato que ele recebeu somente 1 talento, ou seja, na visão comum, ele teria menos trabalho para conquistar o objetivo esperado de ser próspero, de verdadeiramente alcançar os seus sonhos. Mas a Bíblia diz que ele pegou o seu talento e enterrou. E o texto que ele menciona, ou melhor, a frase que ele menciona é o seguinte: eu escondi porque sabia que o Senhor é um rei poderoso, mau, que ceifa onde não planta. Quer dizer, na ótica dele, Deus era o pior homem da terra. Às vezes você também é assim. Porque você tem a capacidade diferente da dos outros, você acha que Deus é injusto com você. E você não faz nem esforço para conquistar a sua parte. Saiba de uma coisa, pare de reclamar pelaquilo que você não tem e dê glória a Deus pelaquilo que você tem. Saiba que o que você tem é importante. O que você não tem, não é importante. Se você está reclamando porque de repente você não tem filho, de repente você não é um milionário, de repente você não é uma pessoa famosa, ou de repente você tem algum problema de saúde ou até mesmo debilitação em alguma área e você está reclamando, como diz a história da hiena e do leão. Há certo tipo de pessoas que estão que nem a parábola do talento do homem que só tinha um talento. Ele só vive dizendo, ó dia, ó vida, ó céus. Enquanto isso, o leão está dizendo, eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou chegar mais longe, eu não vou parar. Tem pessoas
que estão lutando, enquanto você está reclamando da vida. O seu talento, ele realmente pode te levar às suas conquistas e suas realizações. Mas se você entender que ele foi dado a você segundo a sua capacidade. Há certo tipo de pessoas que querem estar de frente da multidão. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer estar diante da multidão, não é qualquer um que tem capacidade para estar diante da multidão, sendo cobrado, sendo realmente toda hora requisitado. Não tem momento nem de descansar. A Bíblia diz que uma certa feita um homem chegou para Jesus e falou: Mestre, onde é a tua casa? Ele falou: a raposa tem covis, os leões têm sua toca, mas o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se você de fato está achando que a sua capacidade é pouca, você está enganado. Ao contrário, Deus deu porque sabia a tua estrutura. Não é que ele te menosprezou, é que ele sabe que o que você aguenta é o que você tem de capacidade. Então, não fique desejando aquilo que os outros têm simplesmente porque você está vendo o que os outros têm. Mas olha para você e veja a sua capacidade, a sua resistência. Porque Deus deu o talento a cada um, segundo a sua capacidade. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que Deus te dê graça e que a boa mão de Deus esteja sobre você. Saiba, você tem capacidade. Faça valer essa capacidade na sua vida.